Às vezes, o tempo não apaga as histórias. Ele apenas espera o momento certo para revelá-las. Hoje, você vai conhecer a trajetória de uma mulher que tinha tudo: dinheiro, conforto, status, mas ainda carregava uma dúvida silenciosa que nem milhões conseguiam calar: quem realmente a amava. O que encontrou não foi apenas julgamento ou rejeição, foi uma verdade que dói, transforma e fica marcada para sempre. Se você acredita que o amor verdadeiro resiste ao tempo, às aparências e às quedas da vida, e no final eu te pergunto, se o dinheiro sumisse hoje, quem ainda ficaria ao seu lado? Ela sempre foi vista como alguém que venceu na vida, daquelas pessoas que entram em um ambiente e silenciam conversas sem dizer uma palavra. O nome dela circulava em reuniões importantes, em contratos assinados com canetas caras, perguntas que vinham da infância simples, das memórias da casa apertada e das promessas feitas em voz baixa. Ela era milionária, sim, mas também era filha, irmã, parente, e isso pesava mais do que qualquer cifra. O sucesso trouxe conforto, mas não trouxe respostas. E algumas respostas só aparecem quando tudo o que é externo desaparece. Quando conquistou tudo, tornou-se admirada demais para ser compreendida. Os elogios sempre vinham acompanhados de interesses, e os convites carregavam intenções escondidas. Com o tempo, ela passou a se perguntar se sua família a via como filha ou como oportunidade. Em reuniões familiares, a mulher que hoje comandava empresas ainda se lembrava da menina que dividia pão e silêncio com os parentes. Ela lembrava das promessas de união eterna, feitas quando ninguém tinha nada. Mas o tempo passou, o dinheiro chegou, e as relações mudaram de textura. O afeto parecia condicionado, o respeito parecia calculado. Ela começou a notar como sua presença alterava completamente. Havia noites em que ela observava tudo sozinha, com uma taça de vinho intacta na mão. O luxo ao redor contrastava com o vazio que se instalava dentro dela. Ela se perguntava se seria amada da mesma forma se perdesse tudo. Se ainda haveria espaço à mesa, mesmo sem presentes caros ou favores possíveis. Esses pensamentos. Ela não era uma vilã nem uma santa. Era apenas uma mulher cansada de relações confusas, cansada de não saber onde terminava o amor e começava o interesse. Cada encontro familiar parecia uma encenação bem ensaiada. E quanto mais sucesso ela tinha, mais distante se sentia de quem um dia chamou de lar. Isso doía de um jeito silencioso, mas aos olhos dela mesma ainda faltava algo essencial. Faltava verdade, faltava espontaneidade, faltava amor sem cálculo. Ela queria saber se ainda era vista como pessoa, não como patrimônio. Queria sentir se o abraço vinha antes do interesse. E essa necessidade foi crescendo dia após dia. Era preciso algo mais profundo, mais arriscado, mais revelador. Algo que desmontasse máscaras e silêncios. Ela precisava sair do papel que o dinheiro lhe deu. Precisava voltar a ser apenas alguém comum. E foi aí que a ideia começou a nascer. Sem avisar ninguém, sem pedir opinião, ela decidiu que porque só quem ama de verdade aceita ser visto sem defesas. E ela estava pronta para isso, mesmo sem saber o que encontraria do outro lado. Porque algumas verdades só aparecem quando tudo parece perdido. A decisão não surgiu de um dia para o outro, nem foi fruto de curiosidade banal. Ela nasceu de pequenas cenas acumuladas ao longo dos anos. Nunca era direto, nunca era assumido, mas sempre estava ali pairando no ar. Ela começou a perceber que sua presença alterava o comportamento de todos ao redor. Não era só respeito, era expectativa, e isso começou a incomodá-la profundamente. Em alguns encontros de família, ela sentia que precisava justificar o próprio sucesso, como se vencer na vida. Comentários sutis sobre dinheiro, comparações silenciosas, olhares que julgavam. Ela saía dessas reuniões mais cansada do que chegou, não pelo que era dito, mas pelo que ficava implícito.
E o silêncio, às vezes, machuca mais do que palavras. O que mais a inquietava não era a possibilidade de interesse financeiro, era não saber. Essas perguntas começaram a acompanhá-la em momentos inesperados. No carro, antes de dormir, durante reuniões importantes, como se algo dentro dela pedisse respostas urgentes. Ela lembrava da infância, quando tudo era simples e imperfeito. Quando a família se reunia sem expectativas, sem cálculos, sem vantagens. Naquela época, ninguém tinha nada, mas todos tinham. E começou a se perguntar se isso ainda era possível. A dúvida cresceu quando percebeu que algumas ausências eram seletivas. Quando não havia algo a ganhar, alguns convites simplesmente não vinham. Ela notou como sua agenda cheia justificava tudo, inclusive o distanciamento alheio. Mas no fundo, sabia que essa percepção não a deixou amarga, mas a deixou alerta. Ela não queria condenar ninguém sem ter certeza. Não queria carregar ressentimentos baseados apenas em suposições. Precisava de algo concreto, algo real, uma experiência que não deixasse espaço para dúvidas. Porque a verdade, quando revelada... E se ela voltasse como ninguém? E se reaparecesse sem dinheiro, sem status, sem proteção alguma? Se a família a visse apenas como alguém em dificuldade, o que aconteceria? Ela não buscava punição, mas compreensão. Não queria humilhar ninguém, apenas observar. E isso fazia toda a diferença. Ela sabia que esse experimento... Mas continuar vivendo na dúvida parecia ainda mais doloroso. Ela precisava saber quem ficaria quando não houvesse nada a oferecer. Precisava entender o valor real dos laços que mantinha. E essa necessidade falou mais alto do que o medo. Naquele momento, ela entendeu que não estava testando a família, mas a descoberta de que algumas idealizações não se sustentam. Ainda assim, ela decidiu seguir em frente, porque viver sem respostas já não era uma opção. E o próximo passo mudaria tudo. A preparação não foi apenas externa, não começou nas roupas ou no espelho. Ela começou dentro, no momento em que sabia que para o teste funcionar precisava ser invisível. Não podia carregar resquícios de quem ela realmente era, nem no jeito de falar, nem no modo de caminhar. O disfarce exigia entrega total. As roupas foram o primeiro choque de realidade. Tecidos gastos, cores apagadas, peças largas que não marcavam o corpo. Nada de... O reflexo mostrava alguém comum, cansada, sem brilho aparente, e aquilo causou um desconforto inesperado, porque perder o luxo é fácil, perder a identidade dói. Ela também mudou o cabelo de forma simples, quase descuidada. Prendeu de um jeito apressado, como quem não tem tempo nem espelho. O rosto, antes sempre bem cuidado, agora ela precisava parecer alguém que a vida cansou, alguém que perdeu mais do que ganhou. Mas o mais difícil não foi a aparência, foi ensaiar a história que contaria. Uma narrativa simples, quase sem esperança, mas plausível. Falou de trabalhos perdidos, de escolhas erradas, de momentos difíceis. Criou falhas, hesitações, silêncios desconfortáveis. Aprendeu a pedir desculpas antes mesmo de falar, a não ocupar espaço, a não interromper, a esperar, coisas que o dinheiro havia, sem perceber, apagado ao longo dos anos. Agora, ela precisava reaprender a ser pequena, e isso exigia mais força do que aparentar grandeza. Era um exercício de humildade profunda. Medo de perceber o quanto o respeito estava ligado à aparência. Ela sabia que o impacto emocional seria grande, mas também sabia que fingir não resolveria nada. A verdade precisava vir à tona. Antes de sair, ela deixou tudo organizado. Empresas delegadas, compromissos suspensos, contatos interrompidos. Por um tempo, ela deixaria de existir, e ela estava prestes a viver uma delas. Mesmo sem saber o custo, quando finalmente se olhou no espelho pronta para sair, sentiu um nó na garganta. Não havia luxo, não havia proteção, não havia status. Só uma mulher comum,
prestes a reencontrar o próprio passado. O coração batia mais rápido do que em qualquer negociação milionária, porque agora sabia que a partir daquele momento, cada gesto seria observado, cada palavra teria peso, e cada reação da família revelaria algo que talvez não pudesse ser esquecido. Mas já era tarde para voltar atrás. O disfarce estava pronto, e o próximo encontro colocaria tudo à prova. O momento do reencontro chegou de forma simples, quase banal. A porta que se abriu não reconheceu quem estava do outro lado. E isso, por si só, já disse mais do que qualquer palavra. Os rostos demoraram alguns segundos a reagir, e nesses segundos muita coisa foi revelada. O silêncio inicial foi desconfortável. Olhares se cruzaram, tentando entender quem ela era e por que estava ali. Porque pela primeira vez não era esperada, era apenas tolerada. Quando finalmente a reconheceram, a reação não foi calorosa. Houve surpresa, sim, mas misturada com estranhamento, como se aquela versão dela não encaixasse na imagem que tinham guardado. Alguns sorrisos surgiram por educação, não por alegria. Outros evitaram contar. O que aconteceu? Onde você estava? Está tudo bem? Mas o tom não carregava preocupação real. Parecia mais curiosidade do que cuidado. Ela respondeu com frases curtas, cuidadosas. Sabia que qualquer excesso poderia levantar suspeitas, e qualquer silêncio seria interpretado como fraqueza. Ela foi convidada a entrar, mas sem entusiasmo. Sentou-se num canto, tentando ocupar pouco espaço, observando tudo com atenção, porque ali cada detalhe importava. Durante a conversa, ela percebeu como os assuntos mudavam. Antes, quando era rica, perguntavam sobre viagens, negócios, planos. Agora, falavam de problemas, dificuldades, reclamações, como se sua presença não tivesse nada de interessante. Alguns familiares demonstraram leve impaciência. Outros pareciam desconfortáveis com a situação. Ninguém perguntou como ela se sentia de verdade. Ninguém quis saber se precisava de algo naquele momento. Ela percebeu como o valor da escuta muda conforme a aparência. E essa constatação foi pesada. Não foi dito diretamente, mas ficou claro no ar. Ela sentiu o estômago apertar, porque ali, pela primeira vez, percebeu que não era prioridade. Era um incômodo temporário. E isso marcou fundo. Mesmo assim, ela manteve a postura. Não se defendeu, não se explicou além do necessário. Sabia que aquela era apenas a primeira etapa, que ainda havia. E o teste estava apenas começando. Com o passar dos dias, ela começou a entender que o primeiro encontro não havia sido um acaso. O comportamento da família seguia um padrão silencioso, quase previsível. Nada era abertamente hostil, mas também nada era acolhedor. Era como se todos estivessem sempre ocupados demais para ela. Conversas rápidas. Ela percebeu como gestos simples mudavam de valor. Quando era rica, um pedido era atendido rapidamente. Agora, qualquer necessidade parecia exagero. Um copo d'água demorava, um favor era adiado. Ninguém se oferecia espontaneamente. Tudo precisava ser pedido, e mesmo assim vinha com ressalvas. Essas pequenas coisas diziam muito. Os olhares. Alguns cochichavam quando ela se afastava. Outros evitavam conversar a sós. Ela sentia isso no clima, nas pausas, nos silêncios prolongados. Nada passava despercebido. Havia também comparações veladas, comentários sobre quem estava se virando melhor na vida. Histórias contadas com certo orgulho, quase como recado, porque vinha de quem ela esperava apoio. Em alguns momentos surgia uma falsa preocupação. Perguntas feitas mais por obrigação do que por empatia. Você vai se virar? Já pensou no que vai fazer? Mas nunca acompanhadas de ajuda concreta. Era um cuidado distante, quase burocrático, como se cumprir o papel fosse suficiente, e isso a deixava. E mesmo esses mantinham certa reserva. Era como se todos tivessem medo de se envolver demais, medo de assumir responsabilidade, medo de carregar um peso que não pediram. E isso era revelador.
O ambiente familiar, antes lembrado com carinho, agora parecia pesado. As refeições eram silenciosas. As conversas não incluíam seus sentimentos ou como uma sombra constante. Ainda assim, ela não se deixou endurecer. Observava, sentia, mas não julgava imediatamente. Sabia que o teste precisava continuar, que ainda havia situações decisivas pela frente, momentos que revelariam caráter de forma clara. E esses momentos estavam se aproximando, mais rápido do que ela imaginava. Ela começou a entender porque não havia um vilão evidente, apenas pessoas reagindo às circunstâncias. E ainda assim, a verdade estava se desenhando, e não havia como ignorá-la. As situações decisivas não surgiram como grandes eventos, mas como pequenos cruzamentos da vida. Momentos simples, quase invisíveis, onde as pessoas revelam quem realmente são. Um pedido de ajuda. Bastava permitir que a realidade falasse. Em um desses momentos, ela mencionou casualmente que estava procurando trabalho. Falou disso com um tom humilde, sem exigir nada. Esperava talvez uma indicação, uma palavra de incentivo. Mas o que recebeu foram conselhos genéricos. Nessa idade é difícil. O mercado está complicado. Nada dramático, nada exagerado. Apenas uma confissão honesta, quase envergonhada. O ambiente mudou imediatamente. Os olhares se desviaram. O assunto foi trocado, como se aquele problema pudesse contaminar a conversa. Ela percebeu o medo do envolvimento. Houve também um teste silencioso durante... Ela esperou, observou, permaneceu em silêncio. E entendeu ali como prioridades são definidas sem palavras. Foi um golpe sutil, mas profundo. Em um fim de tarde, um familiar reclamava da própria rotina difícil. Ela ouviu com atenção, ofereceu empatia, tentou confortar. Mas quando chegou a vez dela falar, o interesse sumiu. O celular apareceu. Outro momento decisivo veio quando ela precisou de um lugar para ficar por mais tempo. Falou com cuidado, quase pedindo desculpas por existir. As respostas foram vagas, cheias de condições. Só por alguns dias. Vamos ver como fica. Nada firme, nada acolhedor. Ela entendeu que estabilidade não estava disponível para ela. Pelo menos não daquela forma. Nem como se o carinho tivesse prazo de validade. Ela valorizou esses pequenos gestos, mas também percebeu o quanto eram escassos. E isso tornava tudo mais evidente. Cada situação testava não apenas a família, mas o coração dela. Ela lutava contra a vontade de se revelar, contra o impulso de dizer quem realmente era, mas sabia que isso encerraria o aprendizado. Ao final de cada dia, ela se recolhia em silêncio, repassava mentalmente cada cena, cada palavra, cada ausência. O teste estava funcionando mesmo sendo doloroso, e algo dentro dela começava a aceitar uma realidade difícil, mas ainda faltava enfrentar o momento mais duro. A parte em que o disfarce começaria a pesar demais, e isso mudaria tudo. Cada palavra precisava ser medida, cada reação precisava parecer natural. Ela não podia demonstrar segurança demais, nem conhecimento em excesso. Precisava se fazer pequena o tempo todo, e isso era exaustivo. Havia dias em que a solidão se tornava quase física. Mesmo cercada de pessoas, ela se sentia completamente. E à noite, quando ninguém via, ele se tornava pesado demais. Mas ela aguentava. As dificuldades materiais também começaram a aparecer. Não poder escolher, não poder decidir, não poder controlar. Coisas simples, como comida, descanso ou privacidade, se tornaram desafios. Ela sentia na pele o peso de depender dos outros. Algo que nunca mais havia. Frases ditas sem cuidado, julgamentos disfarçados de conselho. Se tivesse feito escolhas melhores, cada um colhe o que planta. Ela ouvia em silêncio, mesmo quando doía. Sabia que se defendesse, quebraria o personagem, mas cada palavra ficava registrada, como marcas invisíveis. Houve momentos em que a humilhação foi sutil, mas clara. Sempre a opção menos importante.
e isso a fazia questionar memórias antigas. Será que sempre foi assim? Em alguns dias, a vontade de ir embora era quase insuportável. Ela se perguntava se já tinha visto o suficiente, se ainda valia a pena continuar. Mas algo dentro dela pedia conclusão. Porque sair antes do ser tratada como alguém sem valor começa a deixar marcas. Mesmo sabendo quem era, ela sentia o peso da forma como era vista. O olhar alheio, quando repetido, acaba entrando na gente. Ela lutava diariamente para não esquecer sua essência, para não confundir aparência com identidade. Era uma batalha silenciosa. Apesar de tudo, e isso a transformou profundamente. Mesmo antes da revelação, ela já não era a mesma. Mas o momento decisivo ainda estava por vir. E ele exigiria mais coragem do que tudo até ali. Ela sabia que não poderia sustentar aquilo por muito mais tempo. O peso emocional estava cobrando seu preço. E a verdade começava a pedir passagem. O disfarce que antes protegia, a ação não foi planejada como um espetáculo. Não houve discursos longos, nem gestos dramáticos. Ela escolheu um momento simples, quase comum, porque a verdade, quando é forte, não precisa de palco. Reuniu a família em um fim de tarde silencioso. O ambiente estava carregado, mesmo sem ninguém perceber. Falou da infância, das dificuldades, das promessas antigas. Alguns escutavam com atenção, outros com impaciência. Ninguém ainda imaginava o que estava por vir, mas algo no tom dela já anunciava mudança, algo diferente do habitual. Então, ela parou por alguns segundos. O silêncio tomou conta do ambiente. Ela olhou um por um, sem pressa, e nesse instante o ar ficou pesado. Quando revelou quem realmente era, não usou números, não falou de contas bancárias nem de empresas, falou de escolhas, de caminhos, de conquistas. Disse que nunca havia deixado de ser quem era. Apenas havia escondido o que possuía, porque precisava entender algo essencial. E isso, alguns tentavam processar, outros negavam com a cabeça. A informação parecia grande demais para aquele espaço, como se não coubesse ali. E talvez não coubesse mesmo. Ela explicou o motivo do disfarce. Falou da dúvida que carregava, da necessidade de saber quem ficaria sem vantagens. Disse que não buscava. Enquanto falava, ela sentia o próprio coração acelerar. Não era alívio imediato, era vulnerabilidade. Ela estava ali, exposta emocionalmente, sem o disfarce, mas também sem armaduras. Porque revelar a verdade nem sempre traz conforto. Às vezes, traz confronto. Alguns tentaram se justificar ainda durante a fala. Outros porque nada do que foi vivido poderia ser apagado, e isso precisava ser enfrentado. Ao final, ela não esperou respostas imediatas. Sabia que cada um precisaria de tempo. A verdade havia sido lançada, e agora seguia seu curso. Ela sentia um misto de alívio e tristeza, porque finalmente sabia o que precisava saber, mas também ela se espalhou pelo ambiente como ondas desiguais. Alguns ficaram em silêncio profundo, incapazes de dizer qualquer coisa. Outros começaram a falar demais, quase se defendendo. O choque inicial deu lugar à confusão, e a confusão revelou sentimentos que estavam escondidos. Nada foi simples a partir dali. Houve quem demonstrasse que ninguém teve intenção de magoar, mas as palavras soavam vazias, porque não apagavam os gestos anteriores. Alguns familiares ficaram visivelmente constrangidos, evitaram contato visual, mexiam nas mãos, mudavam de posição. Era o peso da consciência se manifestando. Eles lembravam naquele instante de cada um. Falaram de dificuldades, de problemas próprios, de limites. Tentaram explicar o comportamento como consequência da situação, mas nenhuma explicação parecia suficiente, porque o teste não havia sido sobre dinheiro, tinha sido sobre atitude, sobre presença, e isso era impossível de negar. Houve também quem se sentisse traído, como se o disfarce. Mas ela escutava em silêncio, sabia que a verdade incomoda antes de ensinar.
Poucos foram os que demonstraram arrependimento genuíno, não em palavras, mas no olhar. Esses se aproximaram com cautela, sem discursos, pediam desculpas de forma simples, quase envergonhada. E isso teve mais peso do que qualquer justificativa longa. Não precisava provar nada naquele momento. O experimento já havia cumprido seu papel. Agora, cada um lidava com a própria consciência. E isso não dependia mais dela. Era um processo individual. Ao final, o ambiente estava irreconhecível. As relações haviam sido expostas. Algumas feridas estavam abertas. Outras finalmente visíveis. Ela sentiu uma mistura de tristeza. E, de certa forma, isso era necessário, porque viver de ilusões é mais confortável, mas viver, na verdade, é mais honesto. E agora restava apenas encerrar o ciclo, com maturidade, com aprendizado e com a lição que o tempo sempre revela. Depois da revelação, ela se afastou por um tempo, não por orgulho, nem por... Ela entendeu que o amor verdadeiro não se força, ele se mostra. Ou não, a experiência não a deixou amarga, pelo contrário, tornou-a mais consciente. Ela passou a enxergar relações com mais clareza, sem idealizar demais, sem esperar o que não pode ser dado. Aprendeu que algumas pessoas amam do jeito que conseguem e que sobre a coragem de enfrentar rejeições silenciosas e sobre a importância de se manter fiel à própria essência. O dinheiro nunca foi o problema, nem a solução. Foi apenas o revelador. Algumas relações mudaram, outras se perderam. E algumas, surpreendentemente, começaram a se reconstruir. Não com base em vantagens, mas em respeito. Com mais uma paz silenciosa, mas sólida. A maior lição não foi sobre a família, foi sobre expectativas, sobre não depositar nos outros aquilo que precisamos construir dentro. Ela entendeu que pertencimento não se compra e que amor não se testa, ele se reconhece. Quando é verdadeiro, não precisa de provas, ele simplesmente permanece. Hoje ela segue a vida porque preferiu encarar a dor da realidade do que viver anestesiada por ilusões confortáveis. E isso a transformou. Essa história não é sobre dinheiro. É sobre como tratamos as pessoas quando elas não têm nada a oferecer. Sobre quem permanece quando o brilho apaga. E sobre o que o tempo silenciosamente revela. Porque no fim, o que fica não é o que você tem.